Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou a Ana Cristina Sampaio e hoje nós temos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília o presidente da nossa Casa Espírita, Adilson Maris. Tudo bem, Adilson? Tudo, Ana Cristina, muito obrigado pela oportunidade de mais um encontro. Muito obrigado, Miriam, pelo convite. E Miriam dos Anjos, tudo bom, Miriam? Tudo bom, Ana? Pronto, tudo bom, Adilson? Bater um papo? Vamos conversar. O nosso assunto de hoje vai ser o que é um centro espírita e como ele funciona. Então, Adilson, vocês sabem, né, Adilson e Miriam, muita gente escuta nosso programa e não é espírita, porque aqui a gente fala sobre temas gerais da espiritualidade. Muita gente frequenta o centro espírita também, não conhece muito a doutrina espírita, vem aqui em busca de algum auxílio, alguma resposta, algum alento, né, para algumas dificuldades, aflições. E já outras pessoas vêm aqui para estudar a doutrina espírita, fazer algum trabalho relacionado à mediunidade ou algum trabalho assistencial. Isso. Então, tem muitas pessoas que frequentam uma casa espírita, mas não conhecem exatamente como que ela funciona, que serviços ela oferece. Então, o que a gente queria que você explicasse primeiro, para que foi criado o centro espírita e com qual o propósito de uma casa espírita? A casa espírita, ela tem o seu nascimento com o próprio nascimento da doutrina. Os grupos familiares lá na França, né, se reuniram. A gente tem os históricos, a família Baudin, a família da própria Kardec e tantos outros, que faziam as experiências em suas residências, né? E aí começou a reunião das pessoas em torno daquele assunto novo. Bom, Kardec vem, codifica, e ele percebe que para que esse conhecimento pudesse ter crescimento, ele precisava de uma estrutura. E aí nasce, na verdade, o que? Em 1º de abril de 1858, nasce a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que, se a gente for perceber, é o nascimento do Centro Espírita, ou seja, de uma organização administrativa com o objetivo maior de divulgar o conhecimento. Então, se precisava de uma estrutura para que essa estrutura pudesse alcançar a humanidade. Então, ele cria a Sociedade, né, Parisiense de Estudos Espíritas, inclusive tem até na revista espírita chamado Projeto 1868, 1868, que é o ano em que ele bota essa estrutura de como o centro deveria ser construído, uma casa espírita com uma acomodação mínima possível. E lá ele descreve uma série de situações, como essa organização deveria funcionar para que a doutrina pudesse crescer e alcançar a humanidade como um todo. Bacana. A gente não tinha esse conhecimento, né? E como é que isso chegou aqui ao Brasil? Você tem essa informação? O que acontece, né? O conhecimento espírita, então, ele atravessa sai de Paris e vai para todos os pontos. E muitas pessoas importantes no Brasil tiveram contato com Kardec e trouxeram para cá, né? E entre elas a gente vai ver Evandro de Freitas, a gente vai ver o próprio Bezerra depois com os contatos, que faz com que a doutrina cresça no Brasil, porque Bezerra teve um papel importantíssimo, que a gente vai ver, que é da união dos espíritas, do pensamento do movimento espírita no país, no Brasil. Porque ele cresce, cada pessoa tem o seu entendimento, dá um encaminhamento para si, alguns querendo a filosofia, outros querendo a ciência, outros querendo a religiosidade. Então cria uma dissensão e onde o Bezerra ele vem vamos dizer assim, com a missão de unificar o movimento no Brasil, que é onde ele faz esse boom pela religiosidade. Bezerra de Menezes, né? Para quem não conhece, né? E mais ou menos em que época foi isso? Ele nasce em 1830, né? Ele vem com essa missão em 1830 e ele começa, então, o seu despertar 40, 50 anos depois da sua encarnação, fazendo um trabalho espetacular, né? Então, aí tem 1800 e... Vamos pegar aí em 30, você bota 1870, 1880, né? O trabalho de Bezerra à frente do movimento espírita, inclusive sendo presidente da Federação Espírita Brasileira.
Ok. E para quem se interessa, tem 2 filmes excelentes, né? Kardec Isso. e também Bezerra de Menezes, Exatamente. não é? Exato. E Adilson, explica pra gente o que as pessoas podem encontrar no centro espírita, que tipo de serviço a gente oferece aqui. A casa espírita hoje ela está muito bem estruturada e a gente tem que entender o seguinte, existem vários tipos de casa espírita, né? A comunhão, ela não é parâmetro para a maior parte das casas espíritas que existem, vamos dizer assim, no Brasil e no mundo. Por quê? Porque a comunhão a gente vê que ela é uma universidade espírita, ela é um hospital espírita, ela é uma casa que mais de 20 mil pessoas frequentam por mês, passam por aqui na casa. Nós temos mais de 3.500 alunos, nós temos mais de 3.500 médios atuantes. Então ela é uma casa que é fora da curva. Quando a gente pega o projeto 1868 de Kardec, ele diz que a casa espírita ela deve ser pequena, ela deve atender um mínimo necessário. Então é uma junção de pessoas com um propósito maior de estudar a doutrina. E ao estudarmos a doutrina, aí ele diz que o estudo deveria ser um estudo sistematizado, onde as pessoas têm que estar num crescente nessa busca da doutrina. Ao mesmo tempo, tem a parte da experiência, que é as partes mediúnicas, onde você faz, vamos dizer assim, um exercício da mediunidade, o contato com a espiritualidade. Nós temos também, dentro da casa espírita, as palestras que levam à divulgação. Então, você tem a palestra que leva à divulgação, você tem os periódicos que publicam o pensamento daqueles irmãos que estão, vamos dizer assim, reunidos naquela casa e jogam esse conhecimento, né, para a humanidade. Você tem, então, o estudo em si que aprimora o conhecimento das próprias pessoas que estão naquela casa espírita. Você tem o exercício mediúnico, onde você socorre os desencarnados. E pelo exercício mediúnico, você também tem um tratamento físico-espiritual, onde você socorre o encarnado. Que são os passes. Que são os passes, que são os passes de obsessão. Aí vocês têm o passe de tratamento físico-espiritual. Você tem a evangelização, que é junto às crianças. Então, existe uma gama de atividades onde a gente sai desse conhecimento todo para a prática também da caridade, que é o exercício, então, vamos dizer assim, do socorro àqueles que têm a necessidade também material e moral e espiritual. É onde a gente, hoje no Brasil, tem um movimento Alta de Souza, né? E a mediunidade, né, a questão da mediunidade, que é a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, ela é um aspecto muito importante na doutrina, e muita gente vem aqui ao centro espírita buscando essas comunicações. Isso é uma coisa meio ainda Chico Xavier, as pessoas têm muito essa... A mediunidade de Chico favorecia muito isso. Né? Ele foi um grande divulgador, né, da doutrina espírita, com certeza. E alguns vêm aqui querendo uma comunicação. Outros vêm aqui e não querem nem pisar porque pensam que vão ver espíritos. Estamos falando daquelas pessoas que não têm um conhecimento maior da doutrina, mas alguém fala, vai lá naquele centro, ali tem um passe, você vai gostar, você vai ouvir alguma coisa boa para você. O que a gente pode falar sobre esse aspecto da mediunidade no centro espírita, para quem não está habituado a vir? O que acontece, né? Muitas pessoas procuram uma casa espírita em função de suas dores. Então, normalmente, as pessoas batem uma casa espírita quando ela passa por um momento de sofrimento. E quando a gente vai verificar, nesse processo de sofrimento, existe muitas vezes um distúrbio mediúnico, né? Então, é alguém que está na família passando, vamos dizer assim, por um processo obsessivo, ou alguém que está com sua mediunidade querendo aflorar, ou qualquer tipo outro de incômodo psíquico. Aí a pessoa corre e vem à casa espírita. E, lamentavelmente, a maior parte dessas pessoas, quando vem à casa espírita, elas vêm para que a casa espírita resolva o seu problema. Eu vim aqui para vocês tirarem isso de mim. Eu não pedi isso, eu não sei o que é isso. E o primeiro contato que ela tem com a casa espírita é o atendimento fraterno, que todas as casas devem ter, que é aquele acolhimento. A pessoa chega sofrida e tem pessoas que foram devidamente preparadas para recebê-la, para escutá-la. Então ela coloca para fora tudo aquilo que está amargurando e ela é devidamente orientada. Nessa orientação, o que é que normalmente... Olha, você precisa assistir palestras, você precisa estudar. Então, porque muitas vezes as pessoas querem falar, olha, eu quero tomar um passe e ir embora e daqui eu saio sem mais nada. Eu estou do jeito que estava antes de tudo isso acontecer. E a gente vai ver que não é assim, né? A pessoa vem à casa espírita para
educar-se. Educar-se em suas condutas, moralmente, eticamente, espiritualmente. E nesse processo de educação, a mediunidade, quando está, então, sendo um caso de mediunidade aflorada e desequilibrada, ela naturalmente vai entrar nesse processo de equilíbrio. Mas para isso precisa do estudo. Aí é onde as casas colocaram o estudo sistematizado. Porque ela vai compreender o que está acontecendo. Ela tem que estudar. Né? Aí ela vai fazer um tratamento espiritual, onde aqui na comunhão a gente chama de tratamento desobsessivo. Então ela vai tomar os passos, ela vai para a palestra, ela vai para o estudo, e aí com um determinado tempo, alcançando um determinado conhecimento, então ela vai para a educação da mediunidade, onde ela vai fazer parte de grupos de estudo para que o conhecimento dela, da sua mediunidade, da própria doutrina, possa então facilitar-lhe ela trabalhar em outros grupos, assistindo desencarnados e encarnados. Interessante, Ana, quando você falou que ou vêm porque querem ver espíritos, ou vêm porque não querem ver, não é? Também tem aqueles que vêm querendo ter uma mediunidade aflorada, não é? E tem aqueles pedindo, pelo amor de Deus, que eu não veja, que eu não escute, né? Que eu não fale nada, né? Mas o estudo, como a Dilson falou, é a coisa mais importante, porque a gente não consegue compreender ou harmonizar aquilo que a gente não conhece, né? É verdade. E lembrando que mediunidade é fisiológico também. Isso. Perfeito. É que muita gente tem medo até de pisar aqui, com medo de... A Maíse conta, às vezes, nas suas palestras, né, que às vezes chegava uma pessoa que, não, eu vou ficar do lado de fora, eu vou ficar ouvindo de fora, porque se eu chegar aqui, pode ser que eu veja, e algumas pessoas têm esse medo, né, mas ela não vai entrar aqui e ver nada, né, e ver espíritos, ela vem aqui para se educar, é completamente diferente. O que é interessante, para você ter ideia, a fase 1, que o estudo sistematizado da doutrina espírita na comunhão, dá 3 anos e meio de estudo. Né? Então, na fase 1, que são aqueles que entram no primeiro contato com a casa, a nossa turma, né, ela tem quase 80 alunos matriculados. Numa turma, nós somos 8 turmas. Na turma da qual eu faço parte, São 80. São 80 alunos matriculados. E a maior parte deles, a grande maioria deles, não tem nenhum conhecimento da doutrina. Então, quando você vai colocando, vamos dizer assim, é igual estourando pipoca dentro, você fazendo o milho, estourando o milho, né? Um monte de pergunta, porque eles têm uma série de dúvidas, eles querem colocar, vamos dizer assim, aprender tudo no mesmo dia, e é impossível. E a gente vai, vamos dizer assim, dando as orientações. E muitos deles vieram, quando você pergunta, vieram pela dor, estão no tratamento de desobsessão, uma boa parte já passaram então por um processo de tratamento dentro da casa, onde foi orientado que eles precisavam estudar. E eles estão estudando. Talvez crenças equivocadas prejudiquem muito, né, esse primeiro momento de acesso à casa espírita, né? É natural, né? A gente vem quantas reencarnações nós estamos dizendo que só há uma existência, que não há comunicabilidade, que o espírito que desencarnou, morreu, ele não pode vir dos mortos, do mundo dos mortos e comunicar, e isso fica no nosso subconsciente. Às vezes a pessoa vem, eu sempre fui muito curiosa com relação à doutrina, mas era cheia de entendimentos errados, né, por falta de estudo. E quando cheguei aqui, que fui aprender e ler, aquilo se transforma, né, porque a gente tem crenças mesmo. E agora, muita gente se encontra aqui dentro, aquilo faz muito sentido, né, e aí a pessoa permanece. Já tem outras pessoas que não desperta, ou o despertar também vem aos poucos, a pessoa toma um contato, depois ela se afasta um pouco, às vezes depois ela volta. Então, é tudo muito dinâmico, né? Isso. E agora, é um porto seguro aqui, né? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que representa o Centro Espírita para vocês, Adilson? Olha, a Casa Espírita, pelo menos para mim, é o meu segundo lar. Uma vez que eu estou aqui na comunhão, quase todos os dias. À exceção do domingo, eu estou aqui todos os dias na comunhão. E a gente faz, assim, é uma casa de aprendizado, onde esse conhecimento doutrinário, ele nos dá uma certa paz, ele nos fortalece como seres humanos, a gente passa a compreender melhor a vida, onde você se sente útil, então você pode, vamos dizer assim, se colocar à disposição das pessoas,
Muitas pessoas sofridas procuram a casa e em determinados horários, apesar dela ser grande, mas em determinados horários não existe um determinado número de pessoas suficiente para atender a demanda, porque isso todos somos voluntários. Nós somos voluntários. Então, assim, o serviço doutrinário, ele é pautado dentro do lema, fora da caridade não há salvação. Então, aquilo que a gente recebe de graça a gente dá. Então, fica difícil você preencher todo o tempo. Então, como a gente está aqui quase todos os dias, o dia inteiro, eu me sinto na minha casa. É uma extensão e eu digo para você, quando a gente sai de férias, eu sinto falta desta casa e às vezes a gente tem que fazer uma atividade onde a gente está e nem sempre dá. Né? Mas é uma extensão da nossa própria casa. E você, Miriam? Bom, eu cheguei à comunhão, primeiro eu não cheguei pela comunhão, né, no Espiritismo, eu cheguei pela dor, como né, muitas pessoas. Foi a um outro centro, no Núcleo Bandeirante, e do Núcleo Bandeirante vim para a comunhão espírita. Cheguei cheia de crenças equivocadas, porque vim de uma família de uma outra religião e que a gente espírito não deveria nem mencionar, não era uma coisa boa. E por causa da dor da necessidade, aí começa a entrar nos estudos e começa a compreender, porque eu também era muito questionadora, mesmo na outra religião, eu sempre queria, mas fica muito fácil só isso, tem que ter uma razão, tem que ter um fundamento, e ficava naquele questionamento, e aí a doutrina, ao tempo que fui estudando, foi esclarecendo aquelas dúvidas, aquelas necessidades. Foi fazendo também, sentido, né? Foi fazendo sentido. E vir à comunhão, não venho todos os dias, mas tem muitas atividades aqui na comunhão. Você ainda não é a presidente, né? Não. A missão exige que a gente esteja aqui todos os dias. Né? Mas tem bastante atividade na comunhão, e a atividade é uma coisa voluntária. É tão espontâneo que aquilo é a doutrina, o exercício da mediunidade, o exercício da fraternidade, da caridade na casa, estimula a gente de uma tal forma que você está sempre cada vez mais engajado. É tipo assim, puxa, isso faz tão bem para mim, por que eu não vou falar para Ana, por que eu não vou falar para Disso? Que também façam isso, que participem, porque aprendi na casa espírita, né, pelo acolhimento, que aqui sempre recebi, é tornar a minha vida mais leve. Tem uma outra maneira de olhar, que tragédias não são tragédias, não é? Que tudo é justo, e isso era muito difícil, porque Deus era alguém punitivo, que estava ali me tomando conta, e tudo que eu fazia era pecado, então me trouxe uma outra maneira de raciocinar. Né? Então, a fé raciocinada? Exato, então raciocinar fica muito claro, porque a gente entende. Então a casa é para mim um grande referencial. Quando saio de férias também sinto falta disso. Agora, eu não sei se para vocês isso também com certeza tem a ver, né? Todo o aprendizado que a gente tem aqui e que nos transforma, nos faz também veículos na nossa comunidade, na nossa família, de transmissão de uma mensagem, de um entendimento muito mais confortador, muito mais acolhedor. Às vezes a gente, antes de ter esse conhecimento da doutrina, a gente podia ser um pouco mais implacável, mais duro, né? Eu acho que a doutrina vai amolecendo um pouquinho a gente, porque a gente vai compreendendo as nossas dificuldades, as origens, aonde a gente quer ir, a gente aprende que, nossa, eu vou cair de novo, né? Estou tentando. A gente tem um propósito, né? A gente tem uma linha, porque o Evangelho dá isso para você, né? Dá um norte, explica, ó, vai por aqui, né? E você começa a ter uma visão totalmente diferente, mais positiva, eu acho. Então, acho que a gente também influencia, né? Também o conhecimento doutrinário, como você usou um termo, né? Ele vai nos amolecendo, né? Ele vai nos fazendo com que a gente se perceba como um espírito imortal, num processo de aprendizado, onde nós temos ainda muitas imperfeições a serem trabalhadas, onde as nossas emoções ainda estão desequilibradas, e que a gente tem que trabalhar as virtudes. Ora, a partir do momento que eu me conheço como esse ser, eu também olho o outro na mesma situação. Então, e outra coisa, né? O conhecimento da doutrina nos diz, olha, as tuas experiências são suas. Você não sofre pelo outro. Não é o outro que te faz sofrer. São as suas ações.
Então, quando você consegue entender o mecanismo da lei divina pelo estudo, daí que a gente fala, nós temos que estudar, nós temos que ler os livros. Quando eu consigo entender como funciona esse mecanismo divino, eu começo a perceber que eu sou um elemento de construção. Deus conta comigo, com vocês, né, com cada um de nós, para que nós nos ajudemos mutuamente e nessa ajuda a paz possa ela ser implementada. Se eu tenho essa compreensão, eu começo a dizer assim, olha, eu não sou culpado, mas eu sou responsável pelas minhas dores. Porque a gente fala isso, que a culpa muitas vezes trava, segura, a pessoa se penaliza, não sai do lugar. Mas nós somos responsáveis, nós respondemos. Ora, ao mesmo tempo, eu também sou responsável pela alegria dos outros. Eu tenho que diminuir a dor do outro. É isso que Jesus quer de nós, é isso que Deus espera de nós. Então, esse crescimento intelectual vai nos forçar, pela fé raciocinada que a gente tinha falado, a nós alcançarmos as nossas emoções. Então, aí eu começo a dizer assim, olha, isso que eu sinto não está legal. Eu não posso dar vazão a, vamos dizer assim, essa raiva. Eu tenho que ter mais paciência, mesmo que por dentro aquilo fique, né, remoendo, doidinho para dar uma resposta. Vai dando uma treinada aí. Aí assim, aí a razão vai dizendo assim, olha, mas tudo que você conhece diz que não é para acontecer. Então se trabalha, aí você começa a fazer um exercício de respiração, aí você mentaliza Jesus, Deus, faz uma prece, aí você vai serenando, aí onde vai amolecendo, né? Aí você vai botando leite na carne, né? Para amolecer a carne. Então assim, o leite é o conhecimento, né? Então, e as emoções é a carne. Então nós estamos com emoções à flor da pele. E o conhecimento vai nos ajudar a gente, vamos dizer assim, pacificar essas emoções que estão tão agitadas, o dia nos cobra tanta coisa, né? E Adilson, só complementando aqui, fazendo uma outra pergunta aqui com base nisso. Esse é um aspecto que o estudo nos traz, né? E a gente vai fazendo essas mudanças. E a doutrina espírita também tem aquele aspecto do assistencialismo também, da gente fazer trabalhos sociais, acho que Miriam participa de várias coisas, né? Todos nós aqui. Aonde esse trabalho assistencial nos ajuda a amolecer, a ir nos burilando um pouquinho mais? Você quer começar? Explica. Não, eu falo. Né? Que aí a gente fica falando. Eu estou aprendendo. Está aprendendo. O que acontece, né? A gente tem que sair da redoma. É muito fácil, eu costumo falar aqui para os dirigentes da comunhão, a comunhão fica, quem não conhece, ela fica muito bem localizada em Brasília, ela fica dentro de uma região nobre de Brasília, a maior parte das pessoas que frequentam a comunhão são pessoas da classe A e B, tá? E eu sempre estou convidando os grupos, os dirigentes, a nós sairmos da comunhão e irmos para a periferia, para nós conhecermos a realidade. Porque se nós ficarmos na comunhão, nós não vamos olhar a realidade do Brasil e a realidade do planeta. Então essa necessidade do contato com o irmão necessitado, ela é muito grande. Porque é ali que você vai, vamos dizer assim, lutar contra, vamos dizer assim, as próprias tendências suas de você não querer se envolver com o problema do outro. Porque trabalhar com o desencarnado, você sente as vibrações, para quem é médium, você sente até as dores do desencarnado, mas tem muitos que as sensações são muito periféricas. E ele fica, vamos dizer assim, eu digo que é uma redoma. O trabalho mediúnico acaba sendo uma redoma, mas a gente precisa sair daqui e ir lá para a periferia, onde ali tem um irmão que passa fome, que não tem o dinheiro para aluguel, que não tem o conhecimento, não tem o estudo, está desempregado. Aí você fala, o que adianta todo esse meu conhecimento? O que adianta eu ter uma casa grande, onde a gente estude bastante, onde a gente se enriqueça do conhecimento, mas esse conhecimento ele fica, vamos dizer assim, incompleto. Então, o trabalho de assistência social, que leva à promoção social, o que é a promoção social? É nós pegarmos esse irmão nosso, visitarmos,
darmos um fortalecimento de fé para ele, ou seja, que Deus é Pai, que Deus existe. Olha, eu não estou levando doutrina espírita como filosofia e como religião para ele. Eu estou levando a doutrina espírita como conhecimento universal de que Deus existe, de que Deus é Pai, porque eu respeito a orientação religiosa que ele tem, que a maioria dos nossos irmãos, quando a gente vai lá, são poucos espíritas. A maioria são evangélicos, a maioria são católicos, né? Então a gente fala de Deus, da existência dele, da paternidade, do amor que ele tem para cada um de nós, que as dores são, vamos dizer assim, são momentos que, vamos dizer assim, estão a nos testar e a gente tem que compreender o que Deus espera de nós. Nós sempre damos de presente, toda vez que a gente visita a primeira vez uma família, um evangelho segundo o Espiritismo, é a única coisa que a gente faz. Quando a família é espírita, não. Aí a gente conversa sobre doutrina espírita. Mas a gente procura também estudar a necessidade física que aquela família tem. Às vezes a gente, para você ter ideia, o ano passado, a Comunhão investiu, eu digo que isso é um verdadeiro investimento, em torno de R$100 mil em reforma de banheiro, de cozinha, construção de casa, compra de carrinho para vender churros, para vender cachorro-quente, para vender pipoca. Damos o curso para que eles aprendam a fazer tudo isso. Então aquela família ela fica sob a nossa tutela de 6 meses a 2 meses, é um ano, né? E nesse intervalo, o grupo que assume a família, ele mergulha para que ele possa promover aquela família. Então aquela família não pode viver apenas de uma assistência social, que muitas vezes se chama assistencialismo, ou seja, você só dá o peixe, só dá o peixe, só dá o peixe, só dá o peixe, a pessoa se vicia. Não, olha, você vai ficar conosco de 6 meses a 12 meses, mas vocês têm que reagir. Se vocês não reagirem, a gente sai antes do tempo. Aí a gente investe na família, verifica aquilo que está precisando e em todo. Então, no ano passado foram quase R$100 mil investidos nesse processo. E graças a Deus, uma grande parte das famílias, ela tem aquela, vamos dizer assim, ela tem aquela reação, né? Elas conseguem continuar. E ao ano, a gente acaba, vamos dizer assim, assistindo em torno de 301. O ano passado, nós fechamos com 301 famílias assistidas. Muito bacana. Gostaria de trazer para cá a minha experiência, né? Fale. Depois do conhecimento que a gente aprende nos estudos, a gente tem, falando por mim, uma cobrança da coerência entre aquilo que eu sei hoje e como é que eu estou agindo perante a mim e os outros. Então, né, quando você estava, a gente tem que ser coerente. Então, não adianta eu saber falar, às vezes, né, falar ao outro e de exemplo a mim e aos outros não estou servindo de nada, né? Então, há uma questão de coerência. E o trabalho de auxílio, né, da Alta de Souza é fantástico. Por quê? Primeiro, que a gente vai exercitar o servir, o ajudar. E é um sentimento tão diferente do que a gente tem na nossa prática, porque na nossa prática a gente vai ajudar aquele que nos vai dar um retorno, ainda que seja de reconhecimento desse retorno. E lá não, nessa atividade, você aprende a dar-se, né? Simplesmente a dar o seu melhor, sem precisar de retribuição, sem precisar de reconhecimento. E à medida que a gente vai se envolvendo com as pessoas que estão sendo assistidas, a gente aprende uma outra coisa, que há tantas dores no mundo que aquela dor que a gente acha que é a pior das dores, a maior das dificuldades, nessas situações nós vamos ver o quanto nós somos pequenos. Porque há tanta dor maior. Privilegiados, pequenos. Só gratidão, no nosso né? sentir. Então, a gente se sente útil. Útil e aprende. Reclamar para quê? Você sabe que tem um outro trabalho junto lá, que a gente tem a Biblioteca Canguru. São livros didáticos, são livros da literatura brasileira e da literatura internacional, onde cada família, além da visita, além desse envolvimento do grupo que procura, vamos dizer assim, tocar cada um deles dentro dos valores humanos que eles precisam reagir diante da situação, além do auxílio material que eles recebem da alimentação, eles também recebem o auxílio do livro. Então, cada família recebe uma bibliotecazinha mínima, que a gente chama Biblioteca Canguru, onde eles têm um mês
para estudar e ler aqueles livros. Então, os grupos que levam o livro, eles também já dão uma olhada no tipo de livro, porque quando eles chegam lá, eles perguntam, vem aí, o que é que vocês aprenderam? Então, eles trocam ideias, aí eles recolhem aqueles livros e entregam outros. Então, todo mês, eles recebem uma porção de livros diferentes de literatura infantil e adulta, né, para que eles possam ler, ter o contato com a leitura. Ou seja, é um enriquecimento do espírito imortal. Que bacana. Então, isso é uma coisa maravilhosa, dá um resultado fantástico. Agora, Adilson, explica pra gente, todos os centros espíritas no mundo são filiados à FEB, à Federação Espírita Brasileira? Como é que funciona isso? Não, na verdade, assim, nós não somos, nenhum centro espírita é filiado à FEB. Nós somos filiados às federativas regionais. Né? Então, assim, o Distrito Federal tem a federativa do Distrito Federal, né? Pernambuco tem a sua, Rio de Janeiro tem a sua. Então, cada federativa, ela procura conscientizar os grupos e os centros e as casas espíritas que se associem à federação. Isso é importante para que a gente mantenha a unidade do pensamento espírita. Então, a federativa ela convida sempre os presidentes de centro para suas reuniões, a gente discute o movimento espírita na nossa região, então no Distrito Federal. Nós temos, para você ter ideia, somos 180 centros aqui no Distrito Federal e nem todos são associados, são federados, são associados à federativa. E é um trabalho de convencimento. E é o tipo da coisa o seguinte, aqueles que se dizem realmente espíritas, têm esse propósito. Kardec já coloca isso, né? Ele nos convida a isso. Nós temos que andar como uma família, juntos, discutindo o pensamento, né? Proporcionando a divulgação. Então, o centro ajuda a comunhão mesmo. Ela ajuda muito a FEDEF pelo seu tamanho. A comunhão é um dos maiores centros que existe, não só no Brasil como no mundo. Então, ela tem um papel de muito auxílio ao papel federativo, que ela abraça, além dela mesma, a gente auxilia mais 40 centros menores com vários tipos de ajuda, entre elas o alimento, doações de vários materiais que a gente recebe, a gente redireciona. Nós praticamente somos uma central de distribuição. Nós também estamos fazendo essa cultura junto aos grupos mediúnicos para que pelo menos uma vez no mês um grupo desenvolva uma atividade mediúnica numa casa que não tenha atividade mediúnica por falta de médiuns. Certo. Então a gente dá esse suporte. E os nossos palestrantes, que nós temos muitos palestrantes, eles visitam inúmeras casas dentro do Distrito Federal, de forma que aquela casa que não tem um palestrante ou não tem um grupo formado, esse grupo da comunhão ele vai e faz essa divulgação. Então é importante essa interação. Então você está federado, você faz com que o movimento espírita ele seja único. Não só no Distrito Federal, mas o pensamento seja no Brasil, o pensamento seja no mundo. Né? Para que a gente realmente efetive o que os nossos antecessores fizeram lá no Rio de Janeiro, que foi o grande Pacto Áureo, onde se reuniu os espíritas para que a gente caminhasse num sentido único mesmo. Tanto é que a gente vai num centro espírita, por exemplo, eu fui visitar um lá na Flórida e ele era exatamente igual à comunhão, só que uma coisa pequenininha. Então ele tinha a palestra seguia todos os preceitos espíritas, não tinha nada em desacordo, depois você vai, você toma um passe, tem evangelização das crianças, quer dizer, tem um modelo, né, que abarca tudo isso, você tem uma É um modelo administrativo, é um modelo de gestão, de funcionamento que o próprio Kardec, ele lembra que precisa, né? Então você tem que ter um salão, você tem que ter uma estrutura para aplicar o passe, você tem que ter uma biblioteca, fornecer pelo menos livros mínimos para que as pessoas possam ter acesso. Certo. E, Adilson, me diga uma coisa, faz um convite para os nossos... Agora telespectadores, né? São ouvintes também. Agora estão vindo, né? São ouvintes, porque ainda passamos na Rádio Comunhão, e telespectadores no YouTube. Para quem quiser conhecer a nossa casa, por onde a pessoa entra? Como é que chega aqui? Bom, você, caro ouvinte, tem a oportunidade de conhecer a Comunhão Espírita de Brasília, né? Nós ficamos na L2 Sul, aqui na 604. É importante você conhecer o Espiritismo. Todo centro espírita
ele tem por missão maior divulgar os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, se você tem um centro perto da sua casa, valorize esse centro, vá lá, ajude, estude, porque com certeza aqueles que estão lá na frente estão precisando de você. Mas se você entender que quer vir à comunhão, venha, você vai ser recebido pelo atendimento fraterno, você vai fazer uma entrevista com um dos mais de 100 atendentes fraternos que existe na casa. Se você vier de manhã, de tarde ou de noite, a casa está aberta, a comunhão espírita abre a partir das 7 horas da manhã e fecha às 22 horas, isso todos os dias. Então você vê o espaçamento que tem. Então você vai ser atendido por um atendente fraterno, ele vai te passar todas as orientações necessárias e se você quiser estudar, você vai ser matriculado no ERJ. Se o estudo já começou, você vai para um outro programa que a gente chama que é o PADES, que é um estudo, vamos dizer assim, onde num grupo de terapia todos podem discutir as suas dores, os seus anseios enquanto aguardam as novas matrículas, ou seja, concluir seu semestre. Ali você também pode você fazer a sua matrícula na Alta de Souza para você se voluntariar e exercer um trabalho, isso é importante. Você pode, se estiver com algum desconforto, também nessa orientação descobrir que tipo de assistência espiritual a comunhão pode lhe fornecer. E nós temos 5 palestras diárias. Todo dia nós temos palestra às 8 horas da manhã, nós temos palestra às 16 horas, nós temos palestra às 18 horas, nós temos palestra às 20 horas e nós temos ainda outra palestra no Eurípides Bassanufo, que é uma onde a gente está esperando o tratamento. Então, horário para assistir palestra não falta aqui na comunhão, são mais de 2.000 palestras por ano. Então você entra no nosso site, dá uma olhadinha, né, e ver o que é que fica melhor para você. Mas venha, é importante você vir. Se você não quiser vir aqui, vá no centro perto da sua casa. Exato. E também, se você quiser ouvir palestras, conhecer alguns projetos, nós temos inúmeros projetos de palestras na casa, especialmente no sábado, né? Às vezes sextas e sábados, existem convidados especiais que vêm aqui. Se a pessoa não tiver a menor condição de vir, as palestras são todas transmitidas ao vivo. Pela TV Comunhão. Você entra no site, tem um íconezinho, Rádio Comunhão ou TV Comunhão. Em ambos os canais você vai assistir essa palestra ao vivo, ou você entra no canal da Comunhão no YouTube, está lá sendo transmitido ao vivo. Então, não falta oportunidade para o conhecimento espírita ir se introjetando, né? Hoje o papel da internet, né? A internet é fabulosa, ela está levando o conhecimento doutrinário para o mundo inteiro. Nós mesmos aqui vamos depois cair na rede, né? Estaremos na rede em breve com esse programa. Estaremos na rede. Então, assim, o conhecimento ele é fantástico, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não vamos ficar esperando, né? Assim, Jesus bate a nossa porta. E ele não tem fechadura por fora, ele vai bater, a gente tem que abrir e convidar Jesus para entrar. E quando Jesus entra no nosso coração, quer dizer, trabalho. Trabalhar a si como ser humano, ou seja, se transformar e trabalhar para ajudar os outros. Então, uma vez que Jesus entrou, não deixa ele sair, não. Eu acho que o convite de vocês é muito oportuno, principalmente para aquele que acha que tem uma opinião pré-formada, mas é tão bom quando a gente tem veio à comunhão, visitou, passou por todas essas áreas e forma a sua opinião e fala sobre o movimento espírita, sobre o espiritismo, para não ficar repetindo igual papagaio aquilo que se ouve por aí, muitas vezes não é verdade, né? Exato. Se a pessoa sente um chamamento, sente uma necessidade, venha conhecer de coração aberto. Não precisa ter sofrimento, não precisa, né? Não precisa... Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, venha. Venha, porque aqui exato, estamos venha todos ver, em busca de nos melhorarmos. Isso. O autoconhecimento, ele permeia, né, todo o nosso trabalho aqui. É todo voltado para dentro de si. Isso é uma coisa muito bonita. E um convite também que a gente vai, venha conhecer nossa livraria. É uma das maiores livrarias espíritas do Brasil. E quando é do Brasil, é do mundo, né? Nós temos mais de 5.000 títulos na nossa livraria. Ela é espetacular. Você pode vir e verificar o tipo de livro que mais lhe agrada. Aí você pode fazer a escolha lá. Né? Falando em livraria, bem lembrado, eu percebo que os atendentes da livraria são
muito preparados para te orientar naquilo que você precisa. Eles estudam os livros para ter um conhecimento mínimo para poder falar, inclusive, sobre o livro. Exato. Então, quando você precisar de alguma coisa, você quer uma mensagem, você está em busca de algum conhecimento, aqui tem. Então, é isso mesmo. Bom, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Adilson, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Pela sua participação, seus Miriam, conhecimentos. Eu agradeço todo esclarecimento. Eu já fiz a propaganda aqui do nosso programa, mas vou repetir. Nós vamos ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão, todas as quintas, às 7 horas da noite. Nós somos transmitidos pelo canal da Comunhão no YouTube. É só você se inscrever no canal, clicar no sininho que você vai receber todas as produções da nossa Casa Espírita. E se quiser nos escrever, sugerir algum tema, nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Vamos pedir a você, Adilson, por gentileza, fazer a nossa prece de encerramento? Com certeza. Muito obrigada e até a próxima. Com os nossos pensamentos voltados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos benfeitores espirituais que estão sempre a nos acompanhar, nos intuindo nessa jornada. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Permita-nos estarmos sempre atentos à qualidade do que pensamos e do que sentimos, para que todas as nossas ações sejam pautadas no bem. Que sejamos movidos, Senhor, pelo Teu amor, em busca da paz que o Cristo nos trouxe. Assim, iremos nos transformar. E ao nos mudarmos dia a dia, ação por ação, Senhor, vamos transformar também os nossos lares, aqueles que estão à nossa volta, sentindo toda a docilidade que conhecer Jesus faz em cada um de nós. E o mundo vai melhorando. Abençoe cada lar, Senhor. Abençoe cada ser que habita este planeta, esteja ele encarnado ou não. Que assim seja, graças a Deus.